após um hiato de 2 semanas, o Com a Palavra retorna e, como da vez anterior, um retorno com uma edição especial, pois é, sem desmerecer as outras e os demais entrevistados, mas especial por diversos motivos. Para começar, é o primeiro entrevistado que retorna ao programa e pela própria pauta em si, né? Um balanço de uma gestão de 8 anos e pela própria pauta também de algo que tem a ver com a vida de todos nós, o município de Maceió. Pois é, por isso aqui temos mais uma vez o prazer de ter conosco o entrevistado com quem estreamos o Com a Palavra lá no mês de janeiro, o prefeito da capital. Bem-vindo, prefeito Rui Palmeira. Obrigado, Felipe. É uma satisfação voltar aqui ao programa e falar com vocês aqui do Acta, que é sempre uma satisfação não só para o prefeito Rui Palmeira, como para todos que fazem a nossa gestão. Obrigado. Bom, e aí fazendo justamente uma correlação com aquele primeiro programa, uma das primeiras, se não a primeira pergunta que eu te fiz lá, foi o seguinte: a nota que o senhor daria para a gestão até ali. O senhor disse que não é de fazer esse tipo de avaliação, mas nesse momento agora é mais do que pertinente, né? Como é que o senhor avalia a gestão do senhor e até isso, daria uma nota a esses 8 anos de Rui Palmeira à frente da Prefeitura de Maceió? Olha, Felipe, eu acho que nós conseguimos avançar em diversas áreas. Claro que Maceió é uma cidade que tem uma receita baixa, uma arrecadação baixa, muito pobre em sua periferia, então não é simples administrar a cidade de Maceió. Graças a Deus conseguimos chegar ao final desses 8 anos, Felipe, vamos deixar 100% do salário do servidor quitado, 13º quitado, diferente de cidades importantes no país, como o Rio de Janeiro, que já não está pagando o mês de dezembro, então a gente deixa isso quitado, a gente deixa muita coisa devidamente paga. Mas, como eu disse naquele momento, não sou eu que tenho que dar nota para a minha gestão, acho que deixo para o futuro. Certamente em 2022 eu deva ser candidato a algum cargo eletivo e vou deixar na mão da população fazer essa avaliação mais para frente. De qualquer forma, como dissemos, como é uma prestação de contas, os webnautas, os munícipes, os moradores aqui de Maceió têm todo o direito de ter acesso a isso daí. Aí eu perguntaria, vamos fazer aqui uma avaliação por setores, por exemplo. De início, habitação. Felipe, vamos conseguir entregar até o final do nosso período de 8 anos 11 mil unidades habitacionais. É um avanço, foi o maior programa habitacional da cidade e vamos deixar 7 mil unidades encaminhadas. Essas 7 mil unidades, 90% delas serão entregues no próximo ano pelo prefeito eleito João Henrique Caldas. Então, a gente deixa essas 7 mil unidades, todas elas com obras em andamento, inclusive as unidades de frente para Alagoas. São 1.778 unidades que estão em execução e serão as primeiras 500 entregues já no próximo ano. Que era justamente, não é falando que eu ia falar não, mas inevitavelmente é o assunto em se tratando de habitação e recentemente foi o maior alvo aí de embates na eleição, de discurso e tudo mais. Vai sair efetivamente? Sem dúvida, as obras estão acontecendo, Felipe. Infelizmente as obras ficaram 1 ano e meio paralisadas. Por quê? Porque todas as obras do Minha Casa Minha Vida que foram autorizadas em dezembro de 2018 no governo do então presidente Temer foram suspensas quando da entrada do presidente Bolsonaro. Eu acho que de forma correta a AGU, CGU, os órgãos de controle fizeram essa checagem e autorizaram a retomada das obras, não só de frente para a Lagoa, como essas 7 mil unidades habitacionais ficaram paralisadas, não só em Maceió, mas em todo o Brasil. Infelizmente isso demorou muito, porque se o cronograma tivesse sido cumprido, Felipe, a gente teria esse ano entregue os primeiros 500 apartamentos lá de frente para a Lagoa, que vai levar realmente dignidade para aquelas pessoas que moram de forma realmente ali em condições subhumanas ali nas favelas de Beira da Lagoa. Mas ali o recurso está garantido, é um investimento de quase 150 milhões de reais. É um projeto, Felipe, que nós começamos a trabalhar em 2015 e ele foi bastante complexo, né? Eu acho que é fácil para as pessoas hoje
criticarem porque não passaram pelos perrengues que a gente teve que passar burocráticos. A gente começou a trabalhar isso em 2015. O primeiro nó é que a gente não tinha área, o município não tinha área para fazer esses apartamentos e os equipamentos públicos. O que é que a gente fez? Propôs à União que a União fizesse uma cessão de uso daquela área, que toda ela pertence à União, já que é uma área lacustre. Então a gente conseguiu, de forma inédita, né, foi um processo inédito no país, a União fez a cessão de 27 hectares para o município de Maceió, isso em 2016. Com isso, a gente conseguiu as garantias para o Minha Casa Minha Vida, porque geralmente o Minha Casa Minha Vida é feito em algum terreno privado e aquele terreno entra ali como uma garantia. No nosso caso, como o terreno é público, nós conseguimos viabilizar o investimento. O programa paga os apartamentos e os equipamentos públicos e com o recurso que seria pago pela empresa ao terreno, na verdade a empresa vai fazer a nova via que vai ficar exatamente na margem da lagoa para evitar futuras invasões. Então a gente conseguiu viabilizar esse projeto e tenho certeza que no próximo ano os primeiros 500 apartamentos serão entregues. Fico, obviamente, Felipe, muito frustrado de não entregar esse projeto, que é realmente o projeto de maior visibilidade da nossa gestão. Educação. Educação, falo com muito orgulho que a gente conseguiu avançar muito. Quando nós assumimos, Felipe, Maceió, nos 8 anos que me antecederam, teve 13 secretários de educação. Era impossível ter realmente uma sequência de trabalho. A gente conseguiu, desde o primeiro dia, ter a professora Ana Deise, que montou uma equipe muito competente, e nós conseguimos avançar muito. Entregamos, semana passada, a nossa 17ª creche. Foram 17 novas creches. São CMEIs, né? Os CMEIs, né? Centro Municipal de Educação Infantil. Então avançamos muito. Temos um 18º que está em fase avançada, que fica próximo à Guarda Municipal aqui no Vergel. Inclusive nós vamos homenagear nosso saudoso amigo Rogério Teófilo, nominando esse CMEI que fica ali na região do Vergel, da Ponta Grossa. Então será o 18º. Vamos deixar licitados, iniciada a obra, inclusive, em mais um CMEI no Ouro Preto, que a gente deve iniciar as obras semana que vem. Então, a gente conseguiu avançar bastante e eu acredito que o IDEB é a maior marca disso, né? A gente, Maceió, nos anos que me antecederam, não alcançava a meta do IDEB. E nós, por exemplo, agora em 2019, nós alcançamos a meta estipulada para 2021. Né? Maceió, que disputava a última colocação com São Luís, das capitais do Nordeste. Hoje a gente está na 4ª colocação nos anos iniciais, à frente, por exemplo, da cidade do Recife. Então a gente conseguiu avançar bastante e vamos deixar, Felipe, em caixa 300 milhões de reais do precatório do Fundef, que a gente conseguiu. Foi uma luta muito grande, a Procuradoria do município, né? A gente não utilizou escritórios privados, a gente conseguiu através dos procuradores do município, a quem agradeço, que fizeram um grande trabalho. Eu fui pessoalmente ao TRF no Recife 3 vezes tratar desse tema, já que a gente teria, no momento, o voto do relator era contrário, a gente teve que trabalhar muito, conversar muito e mostrar que era fundamental para a cidade receber esse recurso, e era um direito de Maceió, já que outras cidades já tinham recebido, e nós deixamos o valor de 60%, nós estamos reservando para o pagamento dos professores. Isso aí depende de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, mas o recurso está garantido, está em conta, está em caixa, e temos os outros 40% para investimentos na educação do município. Então a gente deixa ainda esse recurso para o próximo prefeito fazer diversos investimentos. Infraestrutura. Felipe, conseguimos também, sobretudo no segundo mandato com o Nova Maceió, avançar bastante. A gente hoje tem obras de infraestrutura em pontos que eram historicamente esquecidos, como o bairro do Clima Bom, do Aeroclube, Santa Lúcia, o Litoral Norte. A gente está, por exemplo, finalizando hoje o asfalto na Praia da Sereia. Né? Praia da Sereia, que era uma praia icônica, um dos símbolos da cidade, nunca teve infraestrutura. A gente está chegando lá no Litoral Norte com esgotamento sanitário, com pavimentação na Sereia, no Sauaçuí, no Riacho Doce. Mas a propósito, do Litoral Norte, a Ecovia Norte não ficou completa. Não, ela está hoje, eu diria, com 70% da obra, Felipe. A gente deixará aí, acredito que a parte de asfalto quase que concluída, faltando parte de iluminação
calçadas, mas eu acredito que a parte de asfalto a gente deixe pelo menos 90% concluído até o final do ano. E a propósito desse tema que o senhor citou aí, que é referente, é uma parte de uma obra, mas é um serviço público mais do que importante, reflete, por exemplo, até na segurança pública, iluminação pública. Exato. Nós avançamos muito, Felipe. A gente conseguiu deixar na cidade mais de 11 mil luminárias de LED, inclusive em algumas regiões muito carentes. Cidade Sorriso 2, no Benedito Bentes, Vila Brejal, diversas grotas, né? O Grutão, Grota do Pau d'Arco, Grota São Rafael, diversas comunidades muito carentes, a gente conseguiu levar a iluminação em LED, o que sem dúvida nenhuma muda completamente a sensação de segurança daquelas comunidades. Saúde. Olha, Felipe, a gente conseguiu na saúde, por exemplo, Maceió era a única capital do Nordeste que não tinha UPA. Nós, assim que assumimos, colocamos para funcionar a UPA do Trapiche, a UPA do Benedito Bentes, depois o governo do estado colocou para funcionar a UPA no Tabuleiro e outra no Jacintinho. Isso é um avanço. Acho que Maceió era a única realmente cidade que não tinha unidade de pronto atendimento. Hoje temos essas 4 unidades funcionando. Conseguimos entregar 10 novos postos de saúde para a população de Maceió. Sobretudo nós tiramos, Felipe, de unidades que eram muito precárias, como é o caso do Vilagem Campestre. Tiramos de unidades que eram alugadas e muito precárias para unidades realmente com um padrão de qualidade estipulado pelo Ministério da Saúde. A gente conseguiu fazer isso. Vamos encerrar o nosso mandato fazendo a contratualização dos hospitais filantrópicos e privados. Estou com a mão cansada já de tanto assinar, né, muita coisa, e o secretário Nonó e a equipe realmente estão de parabéns por isso, porque a gente vai deixar esses serviços contratualizados, ou seja, o cidadão, o hospital e o município sabem o que deverão pagar para aquela entidade, né? Não vai ser o cidadão que gosta do prefeito ou que é amigo de secretário que vai ter um teto maior do que o outro que não tem essa relação. Isso vai acabar definitivamente com as contratualizações que vão dar impessoalidade a essas questões referentes ao pagamento de serviços, consultas, exames nas unidades privadas e filantrópicas. Agora, a propósito disso, prefeito, recentemente o senhor extinguiu um órgão que, em tese, funcionaria justamente para dar essa impessoalidade, né? Tornar essa gestão, digamos assim, da localização de vagas, serviços e tudo mais ágil, que no caso é o próprio CORA. Isso não, na verdade nós mudamos o SISREG, que é o Sistema de Regulação, Felipe. Ele em Maceió ganhou o nome fantasia de CORA, foram feitas algumas adaptações a esse sistema pelo pessoal da informática da secretaria. Acontece que existe um gargalo. Você tem, por exemplo, 10 mil pessoas precisando de consulta cardiológica e a gente não tem um número de cardiologistas que dê conta disso. A gente imagina que com essas contratualizações a gente vai diminuir a fila, porque nós estamos exatamente pegando alguns serviços que o município é muito carente, colocando nesses contratos, Felipe. Então, os hospitais filantrópicos, eles não vão fazer só o que eles querem, vão fazer também o que o município precisa. Isso está dentro do contrato e a gente conseguiu encartar várias dessas carências do município que serão atendidos pelos hospitais privados e filantrópicos totalmente, obviamente, de forma totalmente gratuita para a população. Cultura. Olha, eu acho que eu tive uma sorte muito grande de ter o Vinícius Palmeira e a equipe que ele montou na FEMAC. Eu acho que fizeram um grande trabalho, a gente conseguiu avançar muito com os editais. A gente acabou também aquela história de só vai receber quem votou no prefeito, quem é amigo do prefeito, nada disso, né? A gente seguiu editais desde 2015, a gente implantou essa política e espero que ela seja mantida, Felipe. A gente não pode admitir retrocessos, a gente precisa realmente manter isso, porque a gente torna essa questão totalmente impessoal, voltando à questão da impessoalidade. Não é porque o Felipe é meu amigo que ele vai receber recursos para fazer show no São João e tem outro artista que não tem vínculo comigo que vai deixar de ser atendido. Então a gente acabou com esse tipo de coisa, que era infelizmente muito comum aqui em Maceió, com os editais. A gente conseguiu levar pontos de cultura para dentro das escolas, Felipe. Isso foi uma outra ação fantástica do Vinícius. Salvo engano, a gente chegou a ter 54 escolas funcionando
no contraturno com pontos de cultura, né, de cinema, teatro, capoeira, enfim, o que você imaginar de manifestações culturais a gente levou para dentro das escolas e foi realmente um programa de muito sucesso. Outras questões, Lezinho, que o senhor destacaria nessa gestão, nesses 8 anos aí? Felipe, voltando à questão da infraestrutura, que a gente falou de forma muito célere, a gente vai deixar, além das obras encaminhadas do Nova Maceió, que a gente tem obra, como eu disse hoje, na Santa Lúcia, Aeroclube, Clima Bom, Colina 2, Village 2, Litoral Norte, Cidade Universitária, Campo dos Palmares, estamos prontos para iniciar Jardim Saúde, Gamalins. Então é realmente um volume de obras muito grande que a gente não vai conseguir entregar, vamos deixar muita coisa contratada e vamos deixar 260 milhões para o prefeito João Henrique Caldas dar sequência nessas obras que são fundamentais para melhorar a vida de mais de 130 mil maceioenses que vão ser diretamente beneficiados por essas obras. Agora a gente parte para um outro tópico da nossa pauta aqui, que é inevitável a gente estar tratando com um político de renome, um político já consolidado aqui. A gente acabou de ter aí o processo eleitoral aqui para a prefeitura, a gente não pode deixar de tratar desse tema. O senhor deixa o período de eleitoral aí com algum rancor, alguma mágoa da forma como foi tratado, da forma como foi colocada a gestão? O senhor está fazendo aí esse balanço, coisa que muita gente não vê, né? Esse trabalho aí, essa ida a Recife, o dia a dia do cargo, muitas vezes, quer dizer, não perpassa em palanques, em guia eleitoral, perpassa apenas o que não foi feito. Tem alguma mágoa desse período? Não, de maneira nenhuma, Felipe. Acho que eleição é isso. Eu acho que quem está no poder passa a ser vidraça. E, obviamente, eu recebi muita pedrada nesse processo eleitoral, mas é natural. Eu acho que as pessoas vão apontar exatamente os defeitos e os problemas da cidade. Não poderiam meus adversários apontar as nossas virtudes, as coisas que a gente está executando, mas certamente a população vai enxergar isso. Tenho certeza que o prefeito eleito vai dar sequência a muita coisa positiva que a gente está deixando. Como eu disse, vamos deixar quase 300 milhões em caixa para investimentos na educação, vamos deixar 270 milhões para investimentos do Nova Maceió, em esgotamento, pavimentação, e tudo isso são ações conquistadas pela nossa gestão e que tenho certeza será dada continuidade pelo próximo prefeito. Agora, na prática, o candidato que tinha o apoio do senhor, bem como do governador Renan Filho, não se elegeu. E aí foi colocado, e isso foi colocado por mais de uma vez, inclusive em entrevistas, no debate que o Acta promoveu, era muito vinculado ao governo do Estado, né? E foi até criticado por isso. Ele ressaltava as realizações do governo do Estado e não da gestão do senhor, a gestão a qual ele poderia assumir se fosse eleito. O senhor assume essa responsabilidade, o senhor assume, no caso, né? Eu fui o responsável pela não eleição de Alfredo Gaspar. Com certeza a derrota é minha, Felipe. Se eu sou o prefeito e estava trabalhando para eleger meu sucessor, o derrotado na eleição fui eu, com toda certeza. Mas, de maneira nenhuma, isso me deixa inferiorizado, de forma nenhuma. Acho que eu fiz o meu máximo, fui para a rua, apresentei as ações do município, tive ao lado do Alfredo, ao lado do governador Renan Filho. Infelizmente, as pessoas optaram por outro caminho, né? O João Henrique se vendeu como candidato da mudança e as pessoas encararam isso, e a gente espera que ele tenha sorte nos próximos 4 anos, e certamente não serão tempos fáceis, sobretudo o ano que vem. E aí eu volto a colocar um pouquinho dessa questão também. Essas realizações, o senhor espera que tenham reconhecimento, que foram iniciadas aí na gestão do senhor? Certamente, eu acho que a população está enxergando isso, Felipe. A gente tem continuo percorrendo, né, os bairros de Maceió. Eu estive anteontem no Campo dos Palmares, que é uma região pertinho de Rio Largo já. A gente está lá iniciando a pavimentação de algumas ruas, né, e as pessoas reconhecem esse trabalho, que a gente conseguiu chegar. Não chegamos a toda Maceió, obviamente. Temos ainda muita coisa a ser feita, mas vamos conseguir deixar um legado importante de investimentos. Inclusive, pela primeira vez, a Prefeitura investiu maciçamente em saneamento básico. A gente, para essas regiões que a gente está levando obra de infraestrutura,
está levando drenagem, saneamento e pavimentação. Não é só o asfalto, a gente está preocupado com a questão do saneamento e estamos fazendo esses investimentos tão importantes. Certamente no futuro a população vai reconhecer esse trabalho. Um outro tema também, aí eu volto mais uma vez a fazer menção à entrevista lá de janeiro, que lá foi o encerramento da entrevista, que ainda não encerrou não, eu ainda tenho, mas é uma questão mais ou menos que obrigatória. Projeção para o futuro. O senhor já no início da entrevista aí falou que está deixando e possivelmente em 2022 vai estar concorrendo a um outro cargo. Lá em janeiro já fez até uma projeção de que poderia ser o governo do estado, é algo mais ou menos natural, assim como, por exemplo, se projeta que o governador Renan Filho, encerrando aí o segundo mandato também, naturalmente seria candidato ao Senado. Está mantida aí essa perspectiva, está mantida essa projeção? Felipe, muito provavelmente eu serei candidato em 2022, mas obviamente não dá para a gente ter noção do cargo nesse momento. Claro que eu gostaria de ser candidato ao governo por tudo que a gente vem executando em Maceió, né, e vamos mostrar isso no momento certo, mas a gente sabe que uma candidatura ao governo demanda várias questões, não é candidatura de si só, você demanda grupos, partidos, não é simples montar isso, mas espero que a gente tenha, primeiro eu quero ter um ano de 2021 de paz, vou cuidar da minha família, cuidar dos meus projetos pessoais, como eu já disse, vou em janeiro tomar uma cervejinha gelada, tomar um banho de mar sem perturbação, né? Então... Pela primeira vez, né? Pela primeira vez, podendo ir, né, à praia, um local público sem ser cobrado, isso vai ser muito positivo. Mas acho que dá tempo ao tempo, muita água vai passar por baixo da ponte daqui para 2022. Mas estarei certamente nesse tabuleiro aí esperando as definições para 22. Mas acha, ainda voltando a mencionar essa questão do desgaste na eleição, acha que isso vai interferir? São 2 anos, mas muita gente vai resgatar aí de repente a gestão da prefeitura, como o senhor falou, ver só o lado negativo e não o positivo. Acho que, Felipe, na verdade, eu sendo candidato a algum cargo, eu vou mostrar o lado positivo, as ações que a gente fez, o maior programa de habitação da história, o maior programa de investimento de infraestrutura da história, novas avenidas importantíssimas para Maceió, Josefa de Melo, Moura Rocha, Humberto Gomes de Barros, Evilásio Soriano, Ponte de Miranda. Então, são ações e obras estruturantes para a cidade, né? O Jaraguá, que muito me orgulha passar pelo Jaraguá e não mais ver a favela, ver uma região ordenada, urbanizada, com o mercado do peixe, com a praça Arquiteto Alex Barbosa. Então, são ações importantes que a população, em determinado momento, certamente vai enxergar. Uma outra questão que eu mencionei lá, vamos tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta um pouquinho. Uma outra questão que eu mencionei em janeiro. Estou fazendo muita referência a isso porque foi mais ou menos com esse contexto a entrevista de lá. A gente fez um balanço do último, né, já que seria o último ano de gestão e agora um balanço muito mais abrangente. Por isso que eu estou me remetendo muito a essa entrevista em janeiro, já que, como eu falei, é o gestor do município de Maceió. E aí esse aspecto, a questão de perspectivas para 2022, que aí eu coloquei a questão seguinte, o perfil Rui Palmeira, na época em contraposição ao perfil do então opositor do senhor Renan Filho, digamos, Rui Palmeira, algo bem mais contido, digamos assim, não tinha o mesmo, não, era cobrado para ter esse perfil, mas o senhor falou, o perfil do senhor, é o jeito, cada um tem o seu. Isso, né? Exato. E aí eu volto a colocar esse contraponto. O senhor acha que de alguma forma esse perfil provocará, de novo, desgaste? O senhor foi muito cobrado durante, por exemplo, o período da campanha, de ter um discurso mais incisivo, mudar o discurso, mudar a postura mesmo, mudar a forma de falar, alguma coisa assim? Não, Felipe, eu acho que eu fui eleito deputado estadual, deputado federal, 2 vezes prefeito de Maceió com esse meu estilo, né? Eu sou realmente uma pessoa mais fechada, né? Não sou aquele político expansivo, aquele político fanfarrão, não é meu estilo,
né? Eu sou realmente uma pessoa mais na minha, mais tranquilo, e se eu fui eleito 2 vezes para ser prefeito da nossa capital com esse estilo, eu não tenho que mudar, né? E lá na frente, como eu disse, em 22 eu vou ser uma peça no tabuleiro e vamos esperar para ver o que é que virá do nosso futuro político. Honestamente, uma questão, uma pergunta de âmbito até pessoal que eu faria para ti, diante dessa questão do perfil. Recentemente a gente entrevistou aqui o delegado Fábio Costa, foi eleito aí com maior expressividade de votos, e ele nos confessou aqui mesmo, com a palavra, que é uma pessoa tímida. Pois bem, e aí eu colocaria, o senhor tinha perspectiva, tinha um sonho, tinha uma projeção de ser político, ou atendeu a algo de âmbito familiar, o peso do nome Palmeira, Rui Palmeira, a família, e de antemão meus sentimentos pelo ministro. Muito obrigado, Felipe. Não, acho que houve uma pressão natural, né? Tem o nome do meu avô, que foi senador, ser filho de quem fui, né? De meu pai, com toda a história política. Certamente isso me influenciou bastante, mas ele próprio, meu pai nunca me disse para eu ser político, para eu ser candidato. Ele sempre dizia: vá fazer sua faculdade, vá se formar, vá fazer a OAB, que foi a minha escolha, a área jurídica. Depois disso você vê o que faz. É exatamente o que eu fiz. Aliás, eu inventei de ser candidato em 2002, perdi a eleição, levei um puxão de orelha do meu pai, disse: vai estudar, conclua sua faculdade, passe no OAB para depois você ver se quer realmente essa coisa de política. Fiz isso, voltei para Brasília, fiz minha faculdade, passei no OAB, fiz uma especialização e vim para cá depois ser deputado estadual e depois federal e prefeito 2 vezes. Então, foi escolha do senhor? Foi escolha minha, eu senti essa pressão, muito mais das pessoas próximas ao meu pai do que ele próprio, porque ele nunca externou isso, né? Ele nunca pressionou, muito pelo contrário, e minha mãe sempre trabalhando contra, porque ela sofreu as agruras de ter um marido político. Ela sabe que não é fácil o período de eleição, a distância das famílias, que naquela época era muito pior, né? Quando minha irmã nasceu, por exemplo, meu pai estava no meio do mundo numa campanha política, né? Então, imagine, para localizar aquela época, tiveram que ligar para uma delegacia em Taquarana para achar meu pai não sei onde, então era tudo muito complicado, né? Mas foi uma escolha minha realmente e como eu disse, vamos deixar 22 para 22. E agora, para encerrar, o senhor já fez esse balanço, inclusive, mas só para a gente dar aquele fecho aí, o que o senhor deixa para o seu sucessor, para o próximo ocupante da Prefeitura de Maceió. Eu pergunto isso porque, a propósito, recentemente um matutino aqui da cidade coloca que o senhor deixa uma dívida de 300 milhões de reais. O senhor falou aí mais de uma vez que são créditos. Isso é totalmente irreal, Felipe, esse número. A gente não fechou, a gente está passando os números para a transição. O que é que vai ficar de restos a pagar? Tudo isso está sendo fechado e será passado para... Desculpe interromper, já tem esse valor? Não, a gente está fechando isso, que são programações financeiras feitas agora em novembro e dezembro, e obviamente ficarão alguns restos a pagar, mas a gente está deixando, como eu disse, na Previdência, Fundo Previdenciário do município. Então, para pagamento de futuras aposentadorias, a gente deixa 370 milhões em caixa. Para obras de infraestrutura, estou falando somente do Nova Maceió, que é um financiamento internacional do Banco CAF. A gente deixa 270 milhões de reais para obras de infraestrutura. Educação, deixamos mais 280 milhões, que aí está o precatório do Fundef, entre recursos para os professores e para investimento. Então, a gente deixa diversas rubricas com recurso para o próximo prefeito fazer investimentos, isso é muito importante. E não estou aqui nem falando, porque aí eu não tenho ainda de cabeça, dos convênios, dos contratos de repasse do governo federal, o que é que a gente deixa. Certamente tem algumas obras importantes com recurso federal que a gente deixa garantidos, como é o caso do De Frente para Lagoa, são 154 milhões a obra com recurso absolutamente garantido e com obras em execução. Então a gente vai deixar muita coisa encaminhada para ser entregue pelo futuro prefeito. Tá aí, então aí os números que ficam da prefeitura na voz do prefeito. Prefeito Rui Palmeira, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Felipe. Eu agradeço. É sempre
Uma satisfação falar contigo e a todos que fazem o Acta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Espero ter podido aí dirimir as tuas dúvidas, fazer esse balanço aí da gestão do prefeito Rui Palmeira. E para concluir aqui, para aquele pensamentozinho no final, se tiver algo realmente importante para delegar a alguém, não delegue a quem tem só mais uma coisa importante. Delegue a quem tem 1000 outras coisas importantes. Provérbio chinês. Até.